dos homens se aproveitam de uma posição que Deus deu. Se aproveitam de uma posição que Deus deu. Não existe isso na Bíblia, de dizer que pelo fato de um homem ser o cabeça, a mulher se torna inferior ao homem. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Todos são iguais perante Deus. Na verdade, se nós formos analisar, existem habilidades que a mulher tem e o marido não tem. Existem habilidades. Se a gente fosse olhar para as habilidades da mulher, então ela seria superior ao marido por causa daquela habilidade. Biologicamente falando, Deus fez o homem, o corpo do homem, ele é mais resistente para serviço pesado. Mas isso não quer dizer que ele é melhor ou mais importante que a mulher. Não é. A Bíblia não ensina isso. Não ensina. Da mesma forma, no sentido emocional, a mulher é mais sensível. Ela é mais fácil de ser influenciada pelas emoções. Ela é mais fácil. O homem é mais difícil. Então, nesse sentido, o homem é mais forte. Paulo, quando vai argumentar que a mulher não pode ensinar a igreja, ele usa esse argumento. Ele diz, olha, porque foi a mulher e não o homem que foi enganada lá no Jardim do Éden. Foi a mulher que foi enganada. Mas, por outro lado, esse lado emotivo da mulher tem vantagem em algumas situações, que às vezes o homem se torna insensível diante de algumas situações e a mulher já é mais sensível. Então, se por um lado a mulher é frágil nesse ponto e o homem é forte, por outro lado ela é forte e o homem é fraco. Então, você não pode sair comparando homem e mulher e dizer, é mais importante, é superior, é maior. Não, a Bíblia não diz isso. O esposo é o cabeça, é aquele que guia, é aquele que orienta, é aquele que conduz, é aquele que lidera, é aquele que governa a casa, tanto a esposa quanto os filhos, a família em geral. É só uma função que Deus deu ao homem. É uma função. Os homens têm seus privilégios? Tem. A mulher também tem seus privilégios. Ela só precisa olhar com a ótica divina, com os óculos de Deus. Até o marido descrente é a cabeça da mulher. Mas se ele morrer descrente, ele vai para o inferno. E ela vai para o céu. Então onde é que está a superioridade aí? Onde é que está? No casamento existe essa diferença de funções. Mas para Deus não existe diferenças. Ninguém é inferior a ninguém. Da mesma forma, é na Trindade. Existe uma diferença de funções entre o Filho e o Pai. Existe uma diferença de funções. O Pai é autoridade sobre o Filho. Tudo que o Filho tem, é o Pai que dá ao Filho. Mas isso não quer dizer que o Filho é inferior ao Pai. Só existem duas opções quando você prega o Evangelho. Duas opções. Ou a pessoa escuta o Evangelho, se arrepende dos seus pecados e se torna a sua amiga, porque vai se tornar um irmão em Cristo. Ou a pessoa se irrita com a mensagem e se torna a sua inimiga. Só existem essas duas opções. A gente pode achar que Jesus é menor, é inferior a Deus, porque tudo que Jesus tem, o Pai tem que estar dando a Ele. A gente pode achar isso, mas a gente precisa compreender que existe, como eu já falei aqui, uma hierarquia na Trindade. Existe uma ordem na Trindade. O Pai
do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que tudo que Jesus tem, Ele recebe do Pai. A Bíblia deixa claro isso. Então, se a gente for usar a nossa lógica humana, a gente vai achar que Jesus só tem uma coisa porque o Pai está dando, que Ele não tem nada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O calvinismo diz que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Deus escolhe. Desde a fundação do mundo, Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos. É assim que o calvinismo prega. O calvinismo diz que Deus primeiro ressuscita espiritualmente a pessoa, para depois a pessoa crer. Só que nós temos que entender pelo Evangelho de João que primeiro a pessoa crê para depois ela ganhar a vida. Se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Nós percebemos isso quando nós passamos por algum momento de fraqueza. Eu estive doente esses dias, começou na sexta-feira à noite, e é muito ruim quando a gente está doente, porque a gente fica desanimado, sem coragem de fazer quase nada. E é aí que a gente reflete e percebe: se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, a gente estaria perdido. Então, nós já começamos há um tempo a falar de João 17, que diz respeito à oração sacerdotal de Jesus. E nós já explicamos esse versículo primeiro, mas esse versículo primeiro, uma parte dele fica ligada com o segundo versículo. Então é importante a gente reler pelo menos a parte em que Jesus começa a orar aí. Jesus começa assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Próximo. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então observe que Jesus está dizendo assim: Pai, glorifica o teu Filho, assim como o Senhor deu poder a Ele, da mesma forma que o Senhor deu poder a Ele. É isso que Jesus está dizendo. Jesus disse: olha, Pai, quando o Senhor me glorificar, eu também glorificarei a ti. Não é que Jesus estava barganhando com Deus: ah, Pai, se o Senhor me glorificar, eu também te glorifico. Não é isso. É porque o Pai e o Filho estão em perfeita comunhão, e o que beneficia um, beneficia o outro. Então, se o Filho é glorificado, o Pai é glorificado no Filho. Se o Filho é honrado, é exaltado, o Pai também é honrado e exaltado no Filho. Então Jesus pede ao Pai para que Ele seja exaltado, a sua posição que Ele tinha antes da fundação do mundo. E Ele diz: Pai, me glorifica assim, da mesma forma que o Senhor me deu poder sobre toda a carne, para que eu possa dar a vida eterna a todos que o Senhor envia até mim. Jesus, ao receber esse poder, Ele também glorifica o Pai com isso. Porque quando Jesus dá a vida eterna a uma pessoa, o Pai é glorificado nisso, porque existem pessoas sendo salvas que irão se santificar, que irão glorificar a Deus. Mas o interessante aí é que o texto diz: assim como lhe deste poder. O texto está dizendo que o Pai
deu poder ao Filho. O Pai deu poder ao Filho. E nós temos que entender que isso não faz Jesus inferior ao Pai. Isso também não quer dizer que teve um momento que Jesus não tinha poder e agora ele passou a ter poder. Não quer dizer isso. Jesus também disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, a todo momento Jesus diz: eu recebi poder do Pai. O Pai me deu poder. Se a gente for analisar isso da forma que a gente compreende hoje, quem dá uma coisa é maior do que quem está recebendo, não é? É maior. Então a gente pode achar que Jesus é menor, é inferior a Deus, porque tudo que Jesus tem, o Pai tem que estar dando a Ele. A gente pode achar isso, mas a gente precisa compreender que existe, como eu já falei aqui, uma hierarquia na Trindade. Existe uma ordem na Trindade. O Pai manda no Filho e o Filho obedece ao Pai. O Filho manda no Espírito Santo. Então existe essa ordem na Trindade, mas nenhum dos três é inferior ao outro. Nenhum deles. Nenhum dos três é superior em poder e em glória. Nenhum. Todos os três são iguais em poder, em atributos divinos. O Pai é onipresente, o Filho e o Espírito Santo também. O Filho é onipotente, o Pai e o Espírito Santo também. Eles têm os mesmos atributos, eles são iguais em poder. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus também. Mas não existem três deuses. Existe um único Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você precisa entender que o Filho não é inferior ao Pai porque ele está pedindo algo ao Pai. A Bíblia deixa claro que tudo que Jesus tem, ele recebe do Pai. A Bíblia deixa claro isso. Então, se a gente for usar a nossa lógica humana, a gente vai achar que Jesus só tem uma coisa porque o Pai está dando, que ele não tem nada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos entender, por exemplo, o casamento, o casal, o marido e a mulher. A Bíblia deixa claro que o homem não é maior que a mulher, e a mulher não é menor que o homem, no sentido de inferioridade. Não existe ninguém inferior no relacionamento. Todos são iguais perante Deus. Todos são iguais. Todos são importantes. Não existe ninguém mais importante do que o outro. O homem, o marido, não é mais importante do que a mulher. Da mesma forma, a mulher não é menos importante que o marido. Não é. Não é. Não existe isso na Bíblia, de dizer que pelo fato de um homem ser o cabeça, a mulher se torna inferior ao homem. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Todos são iguais perante Deus. Na verdade, se nós formos analisar, existem habilidades que a mulher tem e o marido não tem. Existem habilidades. Se a gente fosse olhar para as habilidades da mulher, então ela seria superior ao marido por causa daquela habilidade. Existem mulheres que são mais inteligentes que o seu esposo. Existem mulheres que são mais fortes, emocionalmente falando, espiritualmente falando. A Bíblia deixa claro que a mulher crente
ela precisa ter um comportamento decente, um comportamento cristão, com humildade, com mansidão, para que ela possa ganhar o seu esposo sem palavras, mostrando que a mulher é crente e o seu esposo não é. Então nós temos que entender que o fato de o homem ser mais forte que a mulher no sentido físico, o homem é mais forte que a mulher. Biologicamente falando, Deus fez o homem, o corpo do homem, ele é mais resistente para serviço pesado. Mas isso não quer dizer que ele é melhor ou mais importante que a mulher. Não é. A Bíblia não ensina isso. Não ensina. Da mesma forma, no sentido emocional, a mulher é mais sensível. Ela é mais fácil de ser influenciada pelas emoções. Ela é mais fácil. O homem é mais difícil. Então, nesse sentido, o homem é mais forte. Paulo, quando vai argumentar que a mulher não pode ensinar a igreja, ele usa esse argumento. Ele diz: olha, porque foi a mulher e não o homem que foi enganada lá no Jardim do Éden. Foi a mulher que foi enganada. Ela foi enganada por quê? Porque ela é mais fácil de ser influenciada pelas emoções. Mas, por outro lado, esse lado emotivo da mulher tem vantagem em algumas situações, que às vezes o homem se torna insensível diante de algumas situações e a mulher já é mais sensível. Então, se por um lado a mulher é frágil nesse ponto e o homem é forte, por outro lado ela é forte e o homem é fraco. Então, você não pode sair comparando homem e mulher e dizer: ah, é mais importante, ah, é superior, ah, é maior. Não, a Bíblia não diz isso. Não diz isso. Na Bíblia só existem funções que Deus estabeleceu. O filho não é superior ou inferior ao pai, mas a Bíblia diz que o pai é o cabeça do filho. Que o pai é o cabeça. O Deus Pai é cabeça do Deus Filho. Da mesma forma, o Deus Filho é cabeça do homem. E o homem é cabeça da mulher. É isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11. O esposo é o cabeça, é aquele que guia, é aquele que orienta, é aquele que conduz, é aquele que lidera, é aquele que governa a casa, tanto a esposa quanto os filhos, a família em geral. É só uma função que Deus deu ao homem. É uma função. Os homens têm seus privilégios? Tem. A mulher também tem seus privilégios. Ela só precisa olhar com a ótica divina, com os óculos de Deus. O privilégio de gerar uma criança no seu ventre. O homem não tem esse privilégio. Cada pedacinho da criança sendo formado, os pezinhos, as mãozinhas, os olhos, nariz, sendo formado lá dentro. É como se a mulher fosse a fábrica daquela criança. Ela está produzindo desde o início até o final. Quer privilégio maior do que esse? Manda os homens brigarem aí para ter esse privilégio, para ver se vai ter. Nunca. Existem alguns que estão querendo fazer implantes de úteros, mas nunca vão conseguir, porque a anatomia do homem é diferente da anatomia da mulher. É diferente. Por outro lado, com esse privilégio, a mulher se desgasta. Vai tendo filho e vai se desgastando muito mais rápido que o homem. Então o homem já tem o privilégio de não se desgastar. Então, se você for analisar
Existem privilégios dos dois lados, existem fraquezas dos dois lados, e existem força dos dois lados. A mulher é forte, principalmente para lidar com situações de dor, de aflição, de angústia e sofrimento. Ela é mais resistente, porque está mais experimentada nisso. Então você não pode sair comparando e dizer, um é maior que o outro. Não é. Todos são iguais perante Deus, todos são amados por Deus, todos são filhos de Deus. Até o marido descrente é a cabeça da mulher, mas se ele morrer descrente, ele vai para o inferno e ela vai para o céu. Então onde é que está a superioridade aí? Onde é que está? O marido crente e a mulher é crente. A mulher, ela pode trabalhar na obra mais do que o marido, ganhar mais galardões do que ele quando chegar lá no céu. Onde é que está a superioridade aí? Não existe isso de superioridade ou inferioridade. É uma função. Deus deu ao homem a função de liderar, e ele tem que fazer isso fielmente, conforme as Escrituras, com amor, com zelo, com dedicação. Mas no casamento existe essa diferença de funções, mas para Deus não existe diferenças. Ninguém é inferior a ninguém. Da mesma forma é na Trindade. Existe uma diferença de funções entre o Filho e o Pai. Existe uma diferença de funções. O Pai é autoridade sobre o Filho. Tudo que o Filho tem é o Pai que dá ao Filho. Mas isso não quer dizer que o Filho é inferior ao Pai. Da mesma forma, no corpo de Cristo existem vários membros. Cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu dom. A Bíblia até diz, que aquele que tem o dom de profecia é maior do que aquele que tem o dom de línguas. Mas a Bíblia está falando no sentido de importância para a edificação da igreja. O dom de profecia é mais importante para edificar a igreja. Mas não quer dizer que aquela pessoa que tem o dom de profecia é superior à pessoa que não tem. Não quer dizer isso. Todos os membros no corpo têm uma função específica, e todos os membros vão servir para o bem do corpo em geral. Da mesma forma é o casal. A Bíblia diz que eles são uma só carne. O que afeta um, afeta o outro. Então, você precisa entender isso daqui, que quando Jesus diz que o Pai deu a ele poder sobre toda a carne, Jesus não está se colocando numa posição inferior. Não, não está. Há uma perfeita comunhão na Trindade, uma união, uma unidade perfeita. Na Trindade ninguém reclama e nunca existe ou existirá discórdia, desunião ou briga. Nas relações humanas existem brigas. Às vezes a mulher com o marido com a mulher, o aluno com o professor com o aluno, Mas na Trindade não existe. Ninguém reclama dizendo, eu quero minha posição, eu quero ser maior. Não, ninguém reclama na Trindade. Ninguém reclama. Então Jesus falou que o Pai deu poder a ele sobre toda a carne, toda a humanidade. E Deus, ele também deu, de certo modo, algum poder a algum de nós. O marido tem o poder de liderar a sua casa, a sua família. Os líderes têm o poder de governar, de liderar a igreja. E cada um
tem um poder dado por Deus. Só que nós temos que tomar cuidado para não usar esse poder em benefício próprio. O que eu tenho visto desde quando eu entendo a Bíblia é que muitos maridos usam o seu poder para benefício próprio. E por isso que o feminismo ganhou mais força, porque o feminismo encontrou uma desculpa para dizer que os homens são opressores, que os homens são machistas, e principalmente aqueles que pregam a Bíblia. Ganharam um motivo, porque a maioria dos homens se aproveitam de uma posição que Deus deu. Se aproveita de uma posição que Deus deu. Então você tem que pensar direitinho como é que você está usando sua posição. Você está sendo fiel? Existiu um tal de Simão, o mágico, né? Que ele se converteu com as pregações de Filipe, vendo os milagres que Filipe fazia. Esse Simão, ele era feiticeiro. E ele se converteu, ficou sempre andando com Filipe. E quando vieram Pedro e João para Samaria, Pedro e João começou a impor as mãos sobre a cabeça das pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Existia uma evidência forte ali, porque Simão ficou muito impressionado com aquilo e quis comprar aquele poder com dinheiro. E Pedro repreendeu ele na hora. Existem muitas pessoas querendo poder para se beneficiar, mas aqui nós vemos Jesus tendo todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, mas ele não foi egoísta. Ele não usou o seu poder para pensar só em si mesmo. Ele usou o seu poder em benefício das pessoas. Em benefício das pessoas. E o texto diz que o poder de Jesus que ele recebeu foi para dar a vida eterna a todos aqueles que crescem nele. Imagina se você tivesse o poder de dar a vida e dar a morte a uma pessoa. Quantas pessoas você já não teria mandado para o inferno? Quantas pessoas com raiva, com ódio, você teria mandado para o inferno se você tivesse esse poder? Jesus recebeu o poder de dar a vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu. O Pai lhe deu. Mas Jesus, sempre justo, sempre amoroso, sempre fiel. E o interessante é que o texto diz que o Pai deu essas pessoas a Jesus, e Jesus deu a vida eterna a essas pessoas. Alguém pode dizer, quer dizer que Deus escolhe as pessoas para irem até Jesus, e assim Jesus salva essas pessoas? Se você for analisar direitinho o texto de João, você vai entender que ser enviado pelo Pai a Jesus é o mesmo que crer. É o mesmo que crer em Jesus. Não é que Deus escolhe para depois a pessoa crer, mas é que a pessoa crê, aí Deus escolhe essa pessoa que crê. A pessoa decide crer em Jesus Cristo, aí o Pai diz: pronto, é esse que eu vou enviar a meu filho
para que ele receba a vida eterna. Então, o calvinismo diz que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Deus escolhe. Desde a fundação do mundo, Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos. É assim que o calvinismo prega. O calvinismo diz que Deus primeiro ressuscita espiritualmente a pessoa, para depois a pessoa crer. Só que nós temos que entender pelo Evangelho de João que primeiro a pessoa crê para depois ela ganhar a vida. Ela primeiro ela crê para depois ela ganhar a vida. Então, agora, e essa parte aí, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Crer no Filho é garantia de vida eterna. Não crer no Filho é garantia de condenação eterna. Na Bíblia só existe essas duas opções. Se você crê em Jesus, você não é condenado. Se você não crê em Jesus, você já está condenado. É isso que diz a palavra de Deus. Em João, capítulo 3, versículo 36, mostra aí, irmão Cícero. João 3 e 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem. Você crê em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna, porque o Pai vai te conduzir até Jesus Cristo. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmão, nós temos que atentar para o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que a pessoa que não crê em Jesus, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Deus está irado com essa pessoa. Deus está irado. Se você voltar mais alguns versículos aí, no versículo 18, veja aí, irmão Cícero, versículo 18. Ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus estabeleceu um critério. Ele disse: olha, eu irei escolher alguns para enviar até meu filho, para que meu filho dê a vida eterna. Quem são esses? São aqueles que creem. Aqueles que creem são humildes. Aqueles que creem são dependentes de Deus. Então, se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Só que você precisa entender que ter a vida eterna não é só viver para sempre. Ter a vida eterna não é só viver para sempre. Você pode analisar que existem pessoas tirando suas próprias vidas, até pessoas jovens, não é? Pessoas jovens tirando suas próprias vidas. Adultos jovens também tirando suas próprias vidas. Por que essas pessoas estão tirando suas próprias vidas? Porque elas não têm, na visão delas, uma vida boa. Não tem uma vida boa. Então, o fato de você viver muito não quer dizer que você vive bem. Não quer dizer. Às vezes a pessoa vai viver até 100 anos, mas a vida dessa pessoa é uma vida sofrida, é uma vida cruel. Foi isso que Jacó disse para Faraó, quando ele perguntou a Jacó como foram os seus dias. Ele disse que foram dias sofridos, tristes. Então, você ter a vida eterna não é viver para
2. Você ter a vida eterna não é só viver para sempre, é você ter uma qualidade de vida semelhante à vida de Deus. Agora, os irmãos acham que Deus tem uma vida ruim? Deus não tem uma vida ruim. Deus não vive assim, por algum momento Deus dizendo assim, eu vou me matar, porque eu estou sofrendo, minha vida é ruim, não presta. Não. Eu vou deixar de ser Deus, é ruim ser Deus. Não. A vida de Deus é perfeita, é boa, é agradável, é alegre, é feliz. Deus sente a mais perfeita paz. E é essa vida que Ele quer dar a você. Uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida sem dor, uma vida sem angústia, uma vida sem medo, uma vida sem aflição. É isso que é vida eterna. É você viver para sempre, mas ter uma qualidade de vida semelhante à vida de Deus. Deus vai dar a você uma qualidade de vida semelhante à vida que Ele tem. Não existe alegria maior do que essa. Então Deus deu ao Filho esse poder, o poder de salvar pessoas, o poder de salvar pessoas, de dar a vida eterna a todos aqueles que creem. Essa parte aqui, o lideste é crer. Aquele que crê, o Pai dá ao Filho, para que o Filho salve esse que crê. Já o próximo versículo, esse versículo, ele é bem interessante, porque João parece estar dando a definição de vida eterna, e essas são as palavras de Jesus. Foi Jesus que disse isso. Jesus começa e diz assim: e a vida eterna é esta. Parece que Jesus está dizendo: olha, o que é a vida eterna? Eu vou te responder: a vida eterna é esta, né? Parece que Jesus está dizendo isso. Agora volta lá para João 3 e 19. João 3 e 19. Olha aí, o começo do versículo. E a condenação é esta. Parece que Jesus está dando a definição de condenação. Lá em João 17, versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta. E aqui ele diz: e a condenação é esta. Então, para você entender esses dois versículos, é importante você entender essa expressão. E um versículo vai ajudar você a entender o outro. Jesus usou essa expressão aí para dizer, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem é a luz que veio ao mundo? Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. A luz que ilumina a mente das pessoas, para que as pessoas entendam a verdade. A luz que ilumina as pessoas de tal modo que as pessoas creem, são purificadas, são santificadas e ganham a vida eterna. É essa luz. Só que quando Jesus diz que a condenação é esta, Ele está falando daqueles que serão condenados porque não creram nele. No versículo anterior a gente já leu, ele disse: aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Aí ele continua e diz: e a condenação é esta.
Parece que Jesus está dando um motivo para que as pessoas sejam condenadas. Por que essas pessoas serão condenadas? Porque a luz da verdade veio ao mundo e essas pessoas, ao invés de disserem, eu quero a luz, eu amo a luz, essas pessoas odiaram a luz. Odiaram a luz. Veja o próximo versículo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Esse verbo aborrecer é odiar. Odiar. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras que são más, não sejam reprovadas, não sejam expostas, não sejam criticadas. Então, entenda. Primeiro, a pessoa é má, é ruim. Aí a pessoa escuta a verdade. De algum modo ela enxerga um pouquinho da luz, só que ela não gosta daquilo que escutou. Ela não gosta, ela fica irada contra aquilo que escutou. Ela fica com raiva e se torna inimiga ainda mais da luz. E por isso que a pessoa diz: eu não creio nisso, eu não quero isso para mim, eu não quero seguir um Deus desse, eu não quero. Está na Bíblia, irmãos, Jesus dizendo que as pessoas serão condenadas porque elas odiaram a luz, elas odiaram Deus. Você tem que entender que quando você for pregar o Evangelho para as pessoas, só vão existir se você pregar o Evangelho de verdade, não ficar calado, não ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Só existem duas opções. Só existem duas opções quando você prega o Evangelho. Duas opções. Ou a pessoa escuta o Evangelho, se arrepende dos seus pecados e se torna a sua amiga, porque vai se tornar um irmão em Cristo. Ou a pessoa se irrita com a mensagem e se torna a sua inimiga. Só existem essas duas opções. Se existem pessoas do mundo ainda dizendo: você é um amor, você aqui é uma crente de verdade, você aqui é um crente de verdade, mas você não quer ser crente não? Não, quer não. Se as pessoas ainda estão assim, tem uma coisa errada aí. A Bíblia diz que as pessoas do mundo, elas odeiam Deus. Eu já falei isso para um colega ateu, colega professor. Eu disse para ele: eu sei que você odeia Deus. Aí sabe o que ele disse? Não odeio não. Mas sabe por que eles dizem isso? Porque eles entendem odiar de outra forma. Mas eles odeiam Deus. As pessoas do mundo odeiam Deus. Quando você começa a falar dos pecados delas, dos maus hábitos delas, dos vícios delas, elas ficam com ódio de quem está falando. Elas passam a detestar aquela pessoa. Só que a Bíblia diz que quem recebe as nossas palavras, recebe a Jesus. E quem odeia as nossas palavras, estão odiando a Jesus. Porque são as palavras dele. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando as palavras de Deus. Não são palavras nossas. É o que está na Bíblia, é o que a gente mostra aqui. Jesus disse isso. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Está lá em João, veja aí, irmão Cícero, João 15, 18.
Se o mundo vos aborrece, aborrece aqui é odiar, tá? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Veja o próximo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Se vocês fossem pessoas mundanas, crentes que querem viver de acordo com o mundo, crente que quer agradar todo mundo, falando o que o povo quer ouvir, pregando o que os outros querem ouvir, se vós fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Veja o próximo. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Quando uma pessoa rejeita a pregação do Evangelho, ela está rejeitando o próprio Deus. Ela está rejeitando o próprio Jesus. Se ela guarda a palavra de Jesus, ela vai guardar também a palavra de quem está pregando. Porque quem prega de acordo com as Escrituras está pregando a palavra de Deus. Então, às vezes o pecador, ele tem a ilusão de que está detestando aquela pessoa, somente aquela pessoa, mas ele está detestando o próprio Deus, porque está rejeitando a palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso, que as pessoas estão sendo condenadas porque elas odeiam Deus. Elas não amam Deus. Se elas amassem Deus, elas guardavam a palavra de Deus. É assim que Deus entende. Não adianta você dizer: não, Deus, mas eu te amo, é porque é mais forte do que eu, é porque eu não consigo. Não adianta. É assim que Deus entende. Se você não obedece a Ele, se você não guarda a palavra dEle, se você não vive segundo a vontade dEle, você está odiando Ele. É assim que Deus entende. O mundo crucificou Jesus. Foi o mundo que crucificou Jesus. Aquelas pessoas que odiavam Deus, aquelas pessoas que não gostavam da mensagem. Você tem que entender, coloque na sua cabeça de uma vez por todas: se você quiser ser fiel a Deus, pregar a Bíblia do jeito que é para pregar, as pessoas não vão gostar de você. Não vão. Elas podem até fingir, mas elas não vão te suportar. Estevão, quando estava pregando a palavra, antes dele ser morto, a Bíblia diz que as pessoas estavam com tanto ódio que elas rangiam os dentes e tapavam os ouvidos para não escutar o que ele estava dizendo. E tudo que Estevão estava dizendo era o quê? A verdade. A verdade. A pregação da verdade. Mas por que aquelas pessoas resistiram a Estevão? Porque aquelas pessoas odiavam aquela mensagem de Estevão. Mas aquela mensagem de Estevão era a mensagem de quem? De Deus. E por que as pessoas odiavam essa mensagem? Porque elas odiavam Deus. Então, lá em João 3,19, Jesus está dizendo que as pessoas serão condenadas eternamente porque elas não amam a luz. Elas odeiam, elas detestam tudo que representa a luz. Existem algumas atitudes minhas no meu ambiente de trabalho que eu não preciso dizer nada. Só a minha atitude gera raiva nas pessoas. Só a atitude.
A luz causa ódio nas pessoas que não creem no Evangelho. E o mais interessante é que esse ódio dessas pessoas por Deus vai ser aumentado, vai ser alimentado por toda a eternidade. E elas vão odiar Deus mais e mais, mais e mais. Elas vão odiar Deus. A Bíblia diz que aí onde nós lemos, em João 3, que as pessoas odiavam a Deus porque elas são más por natureza. A Bíblia diz que a nossa natureza pecaminosa não existe bem algum nela. Ela é má. Ela é má. A nossa natureza é má. A Bíblia diz também que os homens maus, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Significa dizer que os homens maus, eles vão odiar Deus cada vez mais. O ódio que as pessoas sentem por Deus hoje é menor do que o ódio que elas sentem amanhã. Cada dia mais elas vão odiando mais Deus. Porque essas pessoas, elas nunca se livrarão da natureza pecaminosa, que é perversa e inimiga de Deus. A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. Ela não quer fazer o bem, ela não sabe fazer o bem. A nossa natureza, ela é inimiga de Deus, ela detesta Deus. Você tem que entender isso, que mesmo sem você perceber, você está detestando Deus, você está odiando Deus. E essas pessoas, elas vão receber a condenação porque odiaram a luz, e também essa condenação vai ser acompanhada de cada vez mais ódio por Deus. Por isso que as pessoas lá no inferno, elas não vão se arrepender, porque elas vão odiar Deus cada vez mais. Cada vez mais. Paul Washer, ele disse que, eu acredito que foi o Paul Washer, que se abrissem as portas do inferno e Deus dissesse: vocês me querem, eles diriam: saia daqui, eu não quero, porque eu odeio Deus, detesto Deus. Eu já vi esse ódio nos olhos de um colega meu, professor. Ele disse: se Deus é assim, eu não quero Ele. Eu não quero Ele. Se Ele é um Deus que me manda para o inferno, eu não quero um Deus desse. Eu não quero. Existem graus diferentes. Existem pessoas que odeiam Deus, elas nem percebem que estão odiando, porque não têm conhecimento. Mas existem pessoas que isso já está claro na vida delas. E esse ódio vai aumentar cada vez mais. E é isso que João quer dizer lá em João 3,19. A condenação é esta. A condenação é esta. João está dando a causa e também a consequência da condenação. Esse versículo de João 3,19, quando Jesus diz assim: e a condenação é esta, Jesus está dando a causa e a consequência da condenação. A causa é que as pessoas odeiam a luz, e por causa disso elas rejeitam a luz e são condenadas. A consequência é que as pessoas irão odiar cada vez mais a luz por toda a eternidade. Então, causa e consequência. A causa é porque elas odeiam. A causa da condenação é porque elas odeiam. A consequência é que, além de elas serem condenadas ao inferno, elas irão odiar cada vez mais a Deus. Cada vez mais. Agora veja João 17:3.
temos a causa e a consequência da vida eterna. Qual é a causa da vida eterna? Como é que eu recebo a vida eterna? Se eu conhecer a Deus. Se eu conhecer a Deus. Quando nós escutamos a pregação da verdade, nós estamos ouvindo falar de Deus. Nós estamos ouvindo falar a respeito da pessoa de Deus. Quando nós pregamos que Deus ama as pessoas, nós estamos falando do amor de Deus. Quando nós falamos que Deus condena o pecador que não se arrepende, nós estamos falando da santidade e da justiça de Deus. Nós, quando falamos do caráter de Deus, de quem Deus é, nós estamos apresentando Deus para as pessoas. Mas se nós apresentamos Deus como alguém que se ira contra o pecado, alguém que odeia o pecado, Deus odeia a mentira, Deus odeia o engano, Deus odeia a fofoca, Deus odeia o homicídio, Deus odeia o roubo, Deus odeia todo tipo de pecado. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que Deus é santo. Ele é santo. Ele odeia tudo que é mal. Deus odeia tudo que é mal. Tudo que é errado Ele odeia. E quando nós falamos que Deus vai punir a todos aqueles que vivem no pecado, nós estamos falando que Deus é justo. Que Deus é o justo juiz que vai julgar as pessoas. Então, ao ouvir isso, você está ouvindo falar de Deus. O pregador está te apresentando Deus. E você está começando a conhecer Deus. Como acontece no relacionamento. Duas pessoas começam a se conhecer como? Se apresentando uma para a outra, conversando, contando algo sobre ela. Não é assim? E a outra conta também algo sobre ela. E as pessoas vão se conhecendo cada vez mais. E no relacionamento, quanto mais você conhece a pessoa, as qualidades da pessoa, mais você ama ela. Mais você ama essa pessoa. Até que você decide se casar com essa pessoa e você vai se unir a essa pessoa, formando uma só carne. Ali vai estar a maior intimidade entre essas pessoas, a maior intimidade que elas podem ter. Então, você precisa conhecer Deus para ganhar a vida eterna. Escute, se você não conhece Deus, não tem como você ganhar a vida eterna. É o conhecimento de Deus que vai te dar a vida eterna. Você precisa conhecer. O profeta Oséias, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Existem pessoas que querem conhecer Deus, mas não querem prosseguir conhecendo Deus. Você tem que conhecer Deus e continuar conhecendo Deus através das Escrituras, através da sua palavra. O profeta Oséias também diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. As pessoas deixaram de conhecer Deus, as pessoas se entregaram ao pecado e as pessoas foram punidas por causa de seus pecados. Você precisa conhecer Deus. Se você não conhece Deus, mais do que você conhece seu amigo, então as coisas estão complicadas para você.
A vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Para ter a vida eterna, você tem que conhecer Deus através da pessoa do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Se você não conhecer Deus, se você não tiver intimidade com Deus, não tem como você ser salvo, não tem como você ir para o céu, não tem como. Esse verbo conhecer, ele é utilizado quando um casal se conhece, tem intimidade, e dali, dessa intimidade, vai nascer um filho. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva, e Eva engravidou, e deu à luz um filho. Então veja como essa palavra conhecer, ela é profunda, ela indica intimidade entre as pessoas. Então conhecer Deus significa você ganhar intimidade com Ele, ganhar intimidade com Ele, e cada vez mais você se tornar íntimo dEle. A palavra de Deus diz que quanto mais nós conhecemos Deus e lhe obedecemos, mais nós iremos amar a Deus. E quanto mais nós amamos Deus lhe obedecendo, mais iluminação Ele vai nos dar para que você conheça mais sobre Ele. É basicamente assim: você conhece Deus e você passa a amá-lo. E como você ama Ele, você passa a obedecê-lo. E quanto mais você obedece, mais iluminação você vai receber para conhecê-lo mais ainda. E mais amor por Ele você vai ter, e mais obediência a Ele você vai ter. Essa é a lógica. Quanto mais uma pessoa conhece Deus, mais essa pessoa vai amar a Deus, mais essa pessoa vai obedecer a Deus. E é isso que esse texto quer dizer. Como é que eu conheço a vida eterna? Conhecendo Deus, crendo no seu Filho Jesus Cristo, que revelou o Pai. E qual a consequência da vida eterna? Eu irei ter por toda a eternidade mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Enquanto o ímpio vai passar a eternidade tendo mais ódio por Deus, cada vez mais, o salvo vai passar a eternidade tendo cada vez mais amor por Deus. Paul Washer explica, ele diz que se na eternidade tivesse dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no primeiro dia os filhos de Deus estariam lá, e Deus traria uma nova revelação da pessoa dele. E nós ficaríamos encantados com essa revelação sobre quem Deus é. Glória a Deus. E a gente iria se alegrar muito por causa disso. Aí no outro dia, já viria uma revelação maior do que a anterior. E nos deixaria mais admirados e mais encantados ainda. Aí no outro dia já viria outra revelação. Porque Deus é infinito. Deus é infinito. Nós nunca iremos compreender Deus completamente. Todos os dias da eternidade teremos algo novo para saber a respeito da pessoa de Deus. E é isso que vai trazer muita alegria para nós. Por isso que o texto diz que a vida eterna é isto. O prazer da vida eterna está nisto. Glória a Deus. Em conhecer a Deus. Aleluia. Em saber mais sobre Deus. Em se alimentar desse conhecimento por Deus. Por isso que a Bíblia diz que você já tem a vida eterna. Porque já começou conhecendo Ele. Você já começou. A Bíblia diz que nós temos as primícias do Espírito. A Bíblia diz que Jesus deixou a paz conosco.
você, guarde isso no seu coração. Para ter a vida eterna, você precisa conhecer e continuar conhecendo Deus. Se esforce, leia a Bíblia, escute pregações. Não deixe a preguiça dominar você. Não deixe. Entenda. Quando você deixa de estudar para uma prova na escola, você só vai tirar uma nota baixa e no máximo você vai sair reprovado de ano. E muita gente já ficou reprovado de ano e isso não matou ninguém. Agora você ser negligente para conhecer Deus e você perder a vida eterna, aí sim é uma perda grande. Aí sim é uma perda grande. Se esforce para conhecer Deus cada vez mais. Deus é infinito e eu garanto para você, se você começar a estudar o Evangelho hoje, você vai ficar velhinho e você não vai saber tudo do Evangelho. Não vai saber tudo. Mas todo dia Deus vai ter um conhecimento novo para você. Para você se alimentar desse conhecimento, para você se alegrar desse conhecimento. Tá bom? Então que Deus aplique em nosso coração esta palavra, que nos ajude a sermos fiéis. Amém.